Bom dia, Vietnã! Tudo bem com vocês, galerinha? Cá estamos nós, mais uma vez aqui no Mais Exatas, o meu, o seu, o nosso canal de exatas no YouTube. E hoje nós vamos dar introdução à cinemática. Como eu disse em vídeos anteriores, a cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se importar com as suas causas. E nós vamos ter a cinemática escalar e a cinemática vetorial. Beleza, show de bola. Primeiro lugar, vamos entender o que é uma grandeza, tá? E o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Uma grandeza na física é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Tudo aquilo que tem um tamanho, aliás, né, que tem um tamanho, é tudo aquilo que eu posso de alguma forma medir, tá? O peso, aliás, a massa, eu vou usar o quilograma para medir, é uma grandeza. A altura, eu vou usar o metro, é uma grandeza. E por aí vai. Tudo aquilo que pode ser mensurado é uma grandeza. E eu tenho dois tipos de grandeza, a escalar e a vetorial. Uma grandeza escalar é para vocês entenderem bem, existem certas medidas que eu faço que com uma só informação eu resolvo ela, belezinha, tá? Ótimo. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui, rapidinho. Por exemplo, eu tenho aqui um, um cubo qualquer, tá? Beleza. Esse cubo aqui, ele tem uma massa. Essa massa aqui, eu vou usar o quilograma para determinar a massa dele. Só com essa informação, eu consigo determinar a massa desse cubo. Se eu quiser saber a temperatura desse cubo, é tranquilo. Eu pego um termômetrozinho, aqui é o termômetrozinho, eu encosto o termômetrozinho no cubo e eu consigo determinar a temperatura desse cubo com uma informação só. Entenderam? Uma grandeza escalar é aquela onde, com uma informação só, eu consigo determinar a grandeza daquele objeto. Tudo bem? Daquele corpo, no caso. Tá? Agora, o que é uma grandeza vetorial? Tá? Pensa que esse cubo aqui, ó, ele está se deslocando. Aqui está o nosso cubo de novo, bonitinho, legalzinho. E esse cubo aqui, ele está sendo empurrado por um rapazinho aqui, ó, tá? Ele tá aqui o rapazinho empurrando o cubo. Esse cubo está se deslocando, tá bom? Beleza. Para eu poder caracterizar o movimento dele, só dizer que ele está se movendo não resolve, tá? Eu tenho que dar a direção que ele está sendo movido, o sentido que ele está sendo movido e a intensidade com que ele está se movendo, tá? Uma grandeza escalar é aquela onde com uma informação só eu especifico ela. Uma grandeza vetorial é aquela que eu tenho que ter pelo menos três informações para poder descrever o que está acontecendo com ela. No caso do movimento, eu preciso saber o módulo, a direção e o sentido dele. Beleza? Ótimo. No momento, nós vamos mexer só com a cinemática escalar, onde eu vou precisar só de uma informação para caracterizar o movimento. Beleza? Ótimo. Como a gente está falando de cinemática, a gente precisa saber de algumas coisinhas muito importantes. Primeiro, ponto material. O que é um ponto material? E corpo extenso. O que é um corpo extenso? Tá? Pensa no seguinte, eu tô com o meu Fiat 147, tá? Bonitão, chique, maravilhoso, roda cromada, e vou pegar o meu Fiat 147 e vou sair daqui de Brasópolis, em Minas Gerais, e, e vou com o meu carro até aqui na Bahia, tá bom? Entenderam, gente? Olha, se você comparar a distância que eu tive que percorrer de Brasópolis até a Bahia, o tamanho do carro é insignificante. Agora, se eu tentar colocar o meu Fiat 147 dentro de uma sala de aula, aí o tamanho dele vai influenciar, vai importar, tá?
quando o tamanho do objeto é importante, é levado em conta, tem que ser é importante, ele é um corpo extenso. Quando o tamanho do objeto não importa, ele é um ponto material ou simplesmente uma partícula. Beleza? Entenderam a diferença? Mais um exemplo. Eu peguei aqui, ó, aqui nós estamos no Brasil, tá aqui ó, no Brasil, e aqui, ó, é a costa da África. Eu pego um navio e venho aqui com o navio até a África. Beleza? Se você pegar a distância do Brasil até a África, o tamanho do navio não importa. O navio ele é minúsculo. O tamanho dele não vai ser levado em conta. Já se eu pegar esse mesmo navio e tentar ancorar ele no porto, o tamanho dele vai importar, porque se eu não tomar um cuidado para colocar o navio direitinho no lugar, eu entro com o navio e tudo rebento, tudo destruo tudo. Beleza? Muito importante, gente, muito importante. O ponto material, ele possui massa, tá? A massa dele não é desprezível, ele possui massa. Nós só não vamos usar a massa deles nos cálculos, beleza? Tudo bem? Já no corpo extenso, ele da mesma forma com o ponto material, ele possui massa e a massa aí sim é levada em conta. Aqui não, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa entender: repouso, movimento e referencial. Beleza. Para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender o que é um referencial. Referencial é um ponto, um local, é alguma coisa que eu pego como referência para analisar o meu movimento. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Referencial é uma referência mesmo. Beleza? Ótimo. Para saber se algo está em repouso ou em movimento, eu analiso o referencial adotado. Por exemplo, se eu tiver aqui uma arvorezinha, tá aqui, arvorezinha bonitinha, legalzinha, fofinha, e aqui, ó, tem uma pedra. Beleza? Vamos fazer um matinho aqui bonitinho. Olha só, gente, eu vou adotar a árvore como referencial. Se a distância entre a árvore e a pedra não varia, então essa pedra está em repouso. Se a distância entre a árvore e a pedra variar, então a pedra está em movimento. Beleza? Essa que é a ideia da coisa. Beleza? Vamos pegar outro exemplo. Aqui, ó, eu tenho uma pedra bonitinha, e aqui eu tenho um passarinho. Deixa eu desenhar um passarinho aqui. Gente, eu tenho que gastar os meus dotes artísticos, né? Tá aqui, ó, um passarinho voando bonitinho, tá? Olha só, gente, aqui vamos colocar o chão aqui. Se eu usar a pedra como referencial, o passarinho tem movimento. Por quê? Porque a distância entre o passarinho e a pedra está variando. Ah, detalhe, vamos colocar aqui uns detalhes assim para dizer que o passarinho está voando, beleza? Ó, se a distância entre a árvore e entre a pedra e o passarinho varia, é porque o passarinho está em movimento, tá bom? Eu usei a pedra como referência. Se eu usar o passarinho como referência, olha só, gente, a referência é o passarinho. A distância entre o passarinho e a pedra está variando. Então significa o quê? Que a pedra está em movimento. Que louco, né, gente? É muito legal isso. É fantástico. Então, se algo está em repouso ou em movimento, vai depender do referencial adotado. Tá bom? Beleza, pessoal? Ótimo. E o que é trajetória? Trajetória, gente, numa definição bonitinha, trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Ou seja, traduzindo tudo isso aqui, a trajetória é o caminho percorrido pelo móvel, tá? Eu tenho um determinado corpo, esse corpo ele vai mudando de posição durante o tempo, tá? E essa mudança de posição vai caracterizar a trajetória dele, tá? Lembrando que a trajetória sempre vai depender do referencial adotado. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, uma árvore, beleza? E um cara aqui, ó, esquiando, ele veio fazendo esse
movimento aqui, tá? Essa aqui, ó, é a trajetória dele tendo a árvore como referencial, tá bom? Se eu pegar o esquiador, vamos desenhar um esquiador aqui, ó, bonitinho aqui os esquis dele. Se eu usar o esqui como referência, o esquiador está em repouso, porque a distância entre ele e o esqui não varia.